Nesse segundo vídeo do módulo 3, iremos aprender a como dar um checkmate. Por isso, pega seu material de anotação e vem comigo. Pessoal, nós vamos agora observar algumas configurações de checkmate. Nós já vimos alguns exemplos de cheque, que como vocês sabem é aquela situação onde o rei é atacado, mas é um ataque não fatal para o rei. E tem aquelas defesas, que nós não podemos esquecer delas. Agora nós vamos ver as configurações para o checkmate, onde nós vamos perceber que não é possível ao rei atacado aplicar qualquer uma das defesas anteriormente vistas. Logicamente, quando se joga uma partida de xadrez, a possibilidade de lances, de estratégias, são extremamente elevadas. Evidentemente que é impossível verificar uma a uma. Então nós vamos usar algumas configurações criadas para que a gente verifique essas possibilidades de checkmate. E nessas possibilidades, o importante é que a gente observe a lógica do jogo. Por isso que as configurações elas vão nos ajudar a desenvolver essa lógica, ajudará também a que a gente possa aprimorar a capacidade de aplicar essa lógica a qualquer configuração. Pessoal, nós vamos ver agora uma configuração simples de como que um checkmate pode ocorrer. Então, qual é a lógica do checkmate? A lógica do checkmate é a lógica do atacante. Quer dizer, ele vai colocar o rei atacado em perigo, mas um perigo do qual o rei atacado não tem possibilidade de usar nenhuma daquelas defesas que nós vimos anteriormente, nem da captura, nem da interposição e nem da fuga. Então está aqui a configuração 4, configuração apresentada, e vocês terão aí alguns segundos para vocês verificarem como que as brancas podem dar agora o checkmate. Agora que vocês já pensaram, então vocês devem ter percebido que o checkmate, nesse caso, vai ocorrer quando as brancas deslocarem a rainha da casa D6 para a casa A6. Nesse momento, o atacante tem que dizer checkmate. E por que essa situação é de checkmate? Porque verifiquem, existe por acaso alguma maneira de capturar o atacante? Não tem nenhuma peça preta que possa capturar a rainha atacante. Existe alguma peça negra que possa se interpor entre o atacante, a rainha e o rei negro? Não, também não tem. Existe possibilidade do rei preto se deslocar para uma casa que não está sob ataque? Não, não tem, porque qualquer casa que o rei tente sair da influência da rainha, ele acaba se colocando sob a influência da torre branca e, consequentemente, ele não pode dar cheque nele mesmo. Então, por isso, nesse sentido, o rei preto está sob ataque fatal. Isso é chamado de checkmate e a partida acaba aí. Pessoal, nessa nova configuração, a configuração número 5, nós temos uma situação onde as brancas também têm a possibilidade de dar o checkmate. Então vou dar agora alguns segundos para que cada um examine essa possibilidade. Então vocês, observando essa configuração, a pergunta que a gente faz é se há realmente a possibilidade das brancas dar o checkmate e que tipo de defesa o rei preto poderia fazer, mas não vai ser possível porque essa situação é realmente checkmate. Então o movimento que nós vamos fazer, que as brancas vão fazer, é a captura do peão preto que está aqui em H6. Ao fazer isso, essa torre ela tem que falar checkmate. E aí por que checkmate? Porque vejam, não há nenhuma peça que consiga se interpor entre o rei preto e o atacante. Não é possível também que o rei fuja dessa casa. E aí a hipótese que sobra é a hipótese da captura. E quem poderia capturar esse atacante, essa torre branca? Seria esse peão. Só que se esse peão tentar capturar a torre branca, observem como que nessa situação
o rei preto, automaticamente, ele entra em xeque o bispo, que está distante, mas que tem influência em toda essa diagonal. Então, evidentemente, o peão não pode capturar a torre atacante, porque ao fazer isso ele vai colocar o rei em perigo. Então veja, não havendo possibilidade de interposição, não havendo possibilidade de fuga e nem possibilidade de captura, o rei preto realmente está na situação de xeque-mate. Obrigado por assistir e não perca o próximo vídeo. Nele falaremos sobre o conceito de forças.